Fechou, Cris? Pode ir? Pode ir. Fala, moçada, mais um episódio do Papo Franco no ar. Hoje com meu parceiro, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Valeu, Marcos Hig, advogado, ativista, líder comunitário, pós-graduado em SD. O que mais? Atleticano doente. Sim. Importante, esse é o mais importante de todos. Cara, muito obrigado por ter vindo trocar uma ideia no nosso Papo Franco, pra gente poder falar sobre as pautas gerais da nossa cidade, né? Belo Horizonte está cada vez mais necessitando de pessoas técnicas para poder conversar sobre os assuntos da nossa cidade. Então, muito obrigado por vir trocar uma ideia aqui no Papo Franco com a gente. Beleza, é um prazer estar aqui, obrigado. Fechou. Marcos, primeiro conta um pouquinho da sua história. Você é de Belo Horizonte mesmo? Você é daqui? Nascido e criado? Sim, sou de Belo Horizonte, nasci lá na Serra, no bairro Serra, e fazem 14 anos moro no Luxemburgo. O que você gostava de fazer lá na Serra? Na Serra, ia muito no Olímpico, no clube, né? Morei em um condomínio muito grande, com 3 torres, então curti muito a infância lá. O Olímpico tem boa festa junina, né? A festa junina do Olímpico é boa, né? Não? Tem uma festa junina lá também. É. Tinha umas horas, tipo Minas Dance. Era bacana também. Ah, legal. E aí você veio para o Luxemburgo, é onde começou com todo esse processo de liderança, de conversa, como é que foi? Na verdade, essa questão de liderança, ela vem desde a faculdade de Direito, né, da Milton Campos, onde eu fui vice-presidente do diretório acadêmico lá. E sempre participei muito, desde o nosso velho colégio. Estudou no Marista? Estudei no Marista. Legal. Estudei no Marista também estudei no Milton Campos. Coincidência. E aí, depois de terminar a faculdade de Direito, comecei minha carreira profissional, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, Direito da Economia e da Empresa, depois fui morar na Itália, voltei. Você morou na Itália? Não sabia. Morei. Não sabia. Morei na Itália para pegar minha cidadania italiana, porque aqui no Brasil estava muito demorado e eu tinha acabado de sair de uma empresa de TV a cabo e telefonia, que eu era gerente jurídico, e eu falei, vou dar um tempo agora, que se eu voltar para o mercado de imediato eu não vou conseguir realizar essa vontade e tal. E aí foi interessante, porque eu fiz curso de italiano, fiz curso de mediação cultural lá. Nossa, foi bem interessante. Você ficou quanto tempo morando lá? Fiquei 6 meses. 6 meses na Itália? 6 meses em Torino. Aí por isso que você veio e você especializou um pouco nessa área da Sim. Agora faz sentido. Fui lá, aprendi eu mesmo, né, estudando, e acabou virando a expertise do nosso escritório também. Legal. E depois que eu mudei para o Luxemburgo, me tornei síndico lá do prédio, e após ser síndico, vieram aquelas questões atinentes às chuvas da Prudente Moraes. 2019? 2020, dia 25 de janeiro, creio. 2020, não estava na pandemia, mas estava bem próximo. Estava bem próximo. No ano pandêmico. E aí... A pandemia já estava no mundo, só o Brasil que ainda não tinha entrado em contenção. Exatamente, já começou em março, em janeiro teve aquela inundação que foi por Lourdes abaixo e tudo. E eu não sabia que existia associação, a Malux. Me convidaram, o pessoal da Associação de Lourdes, para ir a Isabela Hendricks para uma assembleia e tudo, dos moradores, para questionar, conversar sobre essas questões, verdadeiras cenas de guerra que nós tivemos ali, né, na Praça Maria de Dirceu e tudo. Então ali eu falei, olha, naquela época foi um erro humano ali, porque eu lembro que foi algo discutido que não fizeram a devida vazão na barragem. Ou não? Existe, na época, até um engenheiro que construiu a barragem estava lá nessa assembleia e tudo, e havia uma questão técnica que agora eu de fato não consigo lembrar. No manejo lá de uma estrutura que tinha, no ladrão, não sei especificar exatamente. Mas diante disso, eu falei, nós temos que montar uma associação aqui no bairro. E quando de repente o presidente da Malux me ligou, falou, não, nós já temos associação. E aí ele me convidou para ser diretor. Eu entrei em janeiro de 2020 e aí depois teve a eleição
eu me tornei presidente. Legal. Eu estou presidente lá há 3 anos. Legal. Então essa questão de liderança vem desde a época do movimento estudantil e tudo, né? Sempre tive diversos companheiros, colegas de diversos partidos e tudo, embora nunca envolvesse dentro da atividade, né, estudantil, e foi isso. Legal. E não, deu para trabalhar, tem muito tempo já que você está nesse meio. Como é que foi essa questão da chuva? Porque recentemente também teve novamente, né? Não teve tantos desastres que nem em 2020, mas também subiu bastante a água. E aí eu lembro que a prefeitura até colocou uma sinalização, né? Como é que o pessoal viu isso lá? Essa é até uma questão que remonta à criação da própria associação, né? Porque a nossa maior, digamos, luta, né, em torno da preservação total da Mata do Mosteiro, que nós conseguimos agora e tudo, através da desapropriação e da duplicação do parque na área do município, ali é uma área de escoamento das águas pluviais que vão para o córrego do Leitão, que passa por debaixo de toda Prudente Moraes. Então nós sempre discutimos isso, olha, a mata é importante por causa disso, para evitar essas enchentes. Foram feitas algumas obras, mas ainda não suficientes para evitar o que ocorre na Prudente Moraes, né? Agora, com a ampliação dessa área permeável, a gente entende que vai ser mais uma coisa para ajudar também. Aonde que a Mata do Mosteiro, para quem está vindo aqui escutando e tudo mais, delimita para a gente aonde que ela fica? A Mata do Mosteiro, ela é uma mata com mais de 50 mil metros quadrados. Ela tem 3 partes. A parte do município, a parte do particular, que agora foi desapropriada, e a parte da Cúria, né, que é da Igreja Católica, onde realmente tem os 2 mosteiros que dão nome à mata, né? Então, ela subindo a Rua Gentios ali, nós temos a direita e a esquerda em direção à Raja Gabaglia, a Mata do Mosteiro. Ela pega uma parte da Juvenal dos Santos, ali no Luxemburgo, desce, e também do outro lado, indo em direção ao Mosteiro, ela desce até o São Bento. Inclusive, nós temos uma previsão mais para frente, né? Vamos tentar executar a questão da desapropriação agora dessa parte da mata para criar um corredor ecológico que vai até o São Bento, onde tem um outro parque municipal também de área de preservação total. Ô Marcos, estou vendo que você é bastante engajado nessa área da sustentabilidade. Deve ser por isso que deve ter te motivado a estudar ESG, né? O ESG acho que é uma das grandes brincadeiras, assim, pós do momento, né? Que as pessoas estão olhando, não só as pessoas, mas principalmente as empresas, né? E é necessário, porque a gente vê as mudanças climáticas cada vez mais presentes, né? E vão estar aceleradas, então é necessário estar bastante alinhado as empresas, com o poder público e com o social. É basicamente isso que significa o ESG, né? Sim, o ESG significa, né, em inglês, meio ambiente, social e governança, né? Seria Environmental, Social e Governance. O que te motivou a fazer? Eu já havia terminado uma pós em Direito da Economia e da Empresa, e com essa questão da associação, da Mata do Mosteiro, nós começamos a atuar em alguns conselhos do município, e nós ganhamos a eleição para o Conselho do Meio Ambiente, do qual eu sou atualmente há 2 mandatos conselheiro, né, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, Coman, né? No Coman. Então, tendo conhecimento das matérias, estudando e tudo, eu já tinha alguns conhecimentos de direito ambiental, resolvi aprofundar na área relativa à sustentabilidade também, para incorporar isso ao meu perfil técnico e poder também aplicar na própria associação, né? Então foi uma fusão, tanto da parte da associação com o meu escritório. E, na verdade, o ESG, ele vem, como você disse, né, para a questão de otimizar os lucros das empresas, e não para o que eu sempre digo, sobre o diálogo possível que deve haver entre o mercado, a sociedade civil organizada e poder público, né? Não existe essa questão, pelo menos no meu posicionamento como advogado, como cidadão, de meio ambiente, essa questão é de um lado, essa questão é de outro, não. A
A gente sempre conversa, sem dicotomia, sem polarização, para dar escoamento às nossas demandas. E o ESG, ele permite que as empresas elas possam otimizar recursos e tudo para evitar um passivo ambiental, né? O próprio consumidor hoje em dia, ele é a gente chama de consumidor protagonista, né? Ele pretende somente comprar produtos que tenham essa questão da sustentabilidade justamente em função da crise climática, de emergência climática que a gente vive atualmente, né? Porque, segundo até um jargão já aí, nós talvez sejamos a última geração capaz de evitar né, o aquecimento definitivo global. E a gente viu isso agora no sul, né? É uma consequência de chuvas cada vez mais devastadoras, as cidades não estão preparadas para isso, né? Eu acho que tem esse lado capital, mas esse lado também das cidades estarem mais preparadas para isso. E o Brasil, no geral, ele é muito atrasado nesse debate. A gente vê na Europa, a gente vê até na Ásia, várias cidades que são feitas para poder ser cidades mais resilientes. Isso você já deve ter visto tudo isso, né? Toda essa área. Cidades esponjas que conseguem absorver né, essas mudanças climáticas sem criarem ou destruírem, né? Belo Horizonte, na década de 60, 70, salvo engano, né? Onde todos os córregos foram canalizados e tudo. Meu pai até me fala muito assim que na época todo mundo era a favor, né? E hoje todo mundo entende que tendo feito isso foi só canalizar para aumentar o fluxo da água para estourar lá na frente, igual ocorre no Rio Arrudas e por Santa Luzia, no Rio das Velhas abaixo, né? Mas é uma questão que nós temos que preocupar, né? Você vê no Rio Grande do Sul uma catástrofe em território nacional que nunca havia ocorrido, com mais de acho que 90% dos municípios atingidos, né? Então, assim, é uma questão apartidária, suprapartidária, que tem que ser enfrentada e nós percebemos no âmbito da Malux e tanto no meu escritório que é uma questão que o poder público não tem desenvolvido políticas direcionadas a essa questão, né? Enquanto que a iniciativa privada tem avançado muito mais, inclusive para dinamizar inclusive os lucros também das empresas e ao mesmo tempo satisfazer essas questões sociais e ambientais. Várias empresas eles devem ter um compliance que até exige essas medidas sustentáveis no seu corpo, né? Seja para todos esses pontos. Mas eu estava até vendo realmente mesmo com várias dessas situações acontecidas no sul, muitas cidades ainda não perceberam os passos que tem que dar, né? Assim, a gente teve essa semana a inauguração do refúgio climático ali no centro, feito pelo o atual prefeito Fuad Noman, R$180 mil. Ele colocou um bebedouro, uma máquina como se fosse um ventilador e uma árvore, sabe, como se fosse uma praça ali, sabe? Assim, é uma iniciativa interessante porque é importante você ter esses refúgios climáticos, mas cara, não é, sabe, R$180 mil para um espaço. Se você tivesse só a árvore ali ou mais árvores ali, que seria muito mais barato, uma árvore no padrão N69, que eu acho que a prefeitura exige para que você coloque no logradouro, era R$300. Era muito mais fácil você pegar uma avenida a árvore ela porventura teve que ser suprimida, teve que ter sido cortada por questões técnicas, replanta, fica muito mais barato do que fazer um espaço ali, sabe? São acho que algumas medidas que não... Infelizmente o poder público em geral, não só o executivo, como a própria Câmara dos Vereadores também, né? Embora eu tenha uma articulação muito grande lá na Câmara e tudo, com o pessoal de esquerda, a direita, comigo não tem essa questão de polarização que não leva a nada, né? Digo mais uma vez. E infelizmente o ESG ele carece de materialidade, né? E nós teríamos o primeiro marco, que seria foi apresentado pelo Executivo na Câmara, que seria a questão sobre sustentabilidade, plano de urgência climática, e os vereadores, infelizmente, resolveram rejeitar, se ausentaram do plenário por muita falta de comunicação entre o Executivo e a Câmara, mas esqueceram de se unir em prol disso também.
né? Então a gente tem que verificar que é um trabalho a ser construído entre todos, né? Independente de bandeira e de qualquer coisa. E como que é você falou que você é conselheiro do Coman, como é que é esse dia a dia? Como é que são as pautas que chegam para você analisar? Recentemente teve a questão da Stock Car, né? Foi uma coisa que até hoje vem uma dicotomia, né? Entre o turismo na cidade e os impactos de mais de 60 árvores que foram cortadas, os próximos impactos que vão ter relacionados ao hospital veterinário, enfim. Como é que foi aquela... O Coman, ele funciona da seguinte forma: são membros indicados por um setor técnico, membros do setor popular, onde entram as associações de moradores, né, e pelo poder público. Então, são 14 membros, né, são 7 da prefeitura, e 7 do poder público, né, e 7 da sociedade civil organizada. Porque, inclusive, há a previsão da questão da paridade, né? Então, os processos são distribuídos. Nós temos uma reunião toda quarta-feira da última semana do mês, uma reunião que hoje em dia é virtual, começa às 13h30. A pauta é distribuída uma semana antes, os processos, documentos são enviados também para análise nossa, e geralmente os processos maiores, eles têm indicação de um relator, né? Outros casos assim, de supressão de uma árvore ali, aqui, embora seja muito importante, né, a análise, não há relatoria, há só o parecer técnico da própria Secretaria de Meio Ambiente, e a gente vota diante do parecer. Agora, nessa questão da Stock Car, por exemplo, havia um relator, né, no caso, um outro conselheiro, colega nosso lá do Coman, que... Esse relator é feito por sorteio? Sim, sim. Então, ele divulgou o relatório dele, e em função da alta relevância do tema, eu pedi vista do processo, e no momento que você pede vista, você se torna relator também. Então, aí você tem que fazer um voto à parte que vai ser votado na reunião subsequente do Conselho. E aí eu analisei bastante, né, a questão do licenciamento ambiental, que era o meu entendimento, segundo o plano diretor, que havia necessidade de licenciamento ambiental, e o meu entendimento era: vamos aguardar o licenciamento para depois suprimir as árvores, porque lá na frente o que pode ocorrer? Não tem licenciamento. Não tem licenciamento, a árvore foram retiradas, né? Tive várias reuniões com o pessoal da Stock Car, inclusive meu professor, CS7 Câmara, né, com o pessoal dos movimentos socioambientais, recebi todo mundo, e dentro daquele diálogo eu sempre prezo, diálogo possível. Não sou contra a Stock Car, só apresentei os argumentos técnicos, entendendo que até para a garantia do empreendimento, né, como um selo ISD também, que a própria Stock Car, os stakeholders dela tem e tal, esse compromisso, né, que foi apresentado pelo empreendedor, teria uma garantia maior, né, de que aquilo estava sendo feito de acordo com o entendimento naquela oportunidade que eu, né, proferi através do meu voto. Mas foi votado tudo e foi 10-2 para o entendimento de que não haveria necessidade de licenciamento ambiental. E foi respeitado todos os trâmites, as outras situações? A questão toda, né, que o artigo 344 do plano diretor, ele fala que a atividade de autódromo é sujeita a licenciamento ambiental. E o meu entendimento, no meu relatório, era exatamente esse, que independente de ser, porque a alegação é que seria um evento. Eu entendo que não é um evento. É um empreendimento, até porque, pela natureza dele não eventual, porque ele ocorrerá durante 5 anos, ele criará também impactos definitivos, né? Seja com a maior impermeabilização do solo, seja com a questão dos ruídos. Aí entra a questão do hospital veterinário, que é uma questão relevante, que não foi levada ao meu conhecimento à época,
mas que certamente impactaria também. Impactaria, mas que os empreendedores ficaram de verificar a questão para construir uma barreira de isolamento acústico ali. Teria a questão também do combustível que pode vazar na pista e diante da rede de drenagem e parar na Lagoa da Pampulha, né? Tem os animais do hospital veterinário, a entrada do hospital veterinário vai ficar fechada durante uns dias. Então são questões que têm que ser analisadas com mais serenidade, mais tranquilidade, né? Nada contra o empreendimento, entendo que é bacana para a cidade, né? E tudo. E aí agora o procedimento, o empreendimento o evento vai ocorrer, né? Na verdade eu falo empreendimento, né? Mas ocorrerá em agosto. Imagino que eles devam ter chegado aí num consenso e tudo, né? Ou não. Ou às vezes já estão tocando tudo com a reforma. Eu também não sou contrário a estocar, não. Pelo contrário, eu acho que eventos como esse engrandecem o desenvolvimento de Belo Horizonte. Na minha opinião, tudo é a forma como é feito, tudo é a forma como é comunicado, tudo é a forma como é dialogado, que é o que a gente conversa, que é o mínimo diálogo possível que a prefeitura trabalha. Assim, o fato de você, 4 horas da manhã, ir para estocar e cortar as árvores, a mensagem que você passa é que você está fazendo alguma coisa errada. Sabe? Você ir 4 horas da manhã, enquanto está todo mundo dormindo, tem manifestantes que estão ali defendendo a sua causa e a gente precisa respeitar, independente se você concorda ou não. Cara, a mensagem é muito ruim. Tinha outros lugares para fazer em Belo Horizonte? Talvez sim, né? Se tivesse pegado o próprio aeroporto Carlos Prates, que é um espaço ali que não vai voltar a ser aeroporto, né? É um espaço que podia ser uma arena de multiuso. Tem saída para o anel rodoviário, você tem requalificação de todo um bairro, você dá para você usar até mesmo para moradia. Enfim, você tinha aquele espaço. Você tem outros no Barreiro, você tem em Venda Nova. Sim, na própria Pampulha também, o aeroporto, né, da Pampulha chegou a ser cogitado e tudo. O próprio aeroporto já tem um espaço também, mas não, o que foi feito foi a escolha de um lugar a toque de caixa, né, sem conversar com o movimento, sem conversar com moradores, sem conversar com ninguém. A academia, desculpe te interromper, a academia fala exatamente isso, né? A gente aprende que hoje em dia, aliás, isso para mim é desde os primórdios da humanidade, deveria ser assim. A escuta à comunidade, ela tem que ser anterior a qualquer projeto, o que não se confunde com mera comunicação do que não vou fazer, né? E sim participação popular para que possa efetivamente construir algo junto para que evite exatamente essas questões que vão até mesmo o que seria algo benéfico, vamos dizer, para a própria prefeitura, para quem está executando, não se tornar algo que seja, né, objeto aí de maior repercussão, inclusive negativa, né? Não, negativo, manifestações, né? Foi algo que a gente, ainda há muita gente manifestando, né? E vai ter na porta do evento, a gente vai ter toda uma situação de um evento que, pelo contrário, é um evento que tinha tudo para trazer ainda mais BH para esse setor, para esse ponto. BH não desenvolve esse aspecto, né? E eu tenho uns amigos, cara, que depois eu faço questão de te apresentar, porque eu vejo que tem uma iniciativa tão legal nessa CID, que eles vieram num outro podcast, que é o podcast das Gerais, que é o Meio Sustentável. Eles são no Instagram, são 3 pessoas, Gustavo, a Bruna e o Daniel. E eles criaram um Meio Sustentável como se fosse um jornal com newsletter, com Instagram ali, mas eles são influencers de sustentabilidade. Bacana. O que eles fazem? Eles são chamados por empresa, eles são chamados por marcas, são chamados para evento, para cobrir as medidas de sustentabilidade que os eventos adotam. Por exemplo, que é o que você está falando, de muitas marcas já estarem adotando isso no seu DNA. É aquele Réveillon famoso, Sorrisos, né, 1000 Sorrisos, chamou eles para mostrar que era 100% sustentável o evento, né, que o lixo ele ia ser reciclado, ele ia ser destinado, todo, enfim.
depois eu vou fazer questão. Sim, sim. É muito importante, inclusive, para que haja efetiva verificação daquilo que eu disse anteriormente, tanto do aspecto legal quanto do aspecto material, literalmente, a execução disso. Porque muitas vezes vai falar, o evento é 100% sustentável e vão reverter em crédito de carbono, e quando, na verdade, existem pouquíssimas ainda empresas que fazem essa questão dessa auditoria e tudo. Então, assim, tem que ser bem feito, sob pena de ser caracterizado social wash, greenwash, né? E aí reverter completamente contra o que se pretendia construir, né? A gente até foi debatendo, porque tem muita empresa também que usa essa pauta para poder fazer essa maquiagem. Sim, e aí entra o G, né, do ISD, que é a questão da governança transparente, né? Que todas as empresas têm que ter, né, devidamente, juntamente com seus stakeholders, as partes interessadas, questão da compliance, do due diligence, né, saber com quem que está ali você está lidando também, para que toda a rede seja realmente voltada para o real ISD, né? E um ponto de vista de um técnico, né, de uma pessoa que entende muito essa área, que tem comprovada atuação, porque a gente está falando aqui que você começou na Malux em 2020, né, como diretor, mas assim, enquanto presidente já teve várias iniciativas voltadas principalmente para a sustentabilidade do bairro e presente num evento de marco aqui em Belo Horizonte que envolveu a sustentabilidade, que é a Stock Car. Então, assim, qual que é a sua visão em relação a Belo Horizonte nesse meio tempo todo? Você acha que Belo Horizonte é uma cidade que está adapta a abraçar essas pautas? Sim, eu vejo que Belo Horizonte, embora ainda esteja avançando lentamente, ela tem tudo para ser uma cidade mais resiliente, inclusiva, né, diversa, mas as políticas públicas eu entendo que devem ser devidamente analisadas, estudadas por pessoas que entendam dela, sem essa questãozinha de torcida, de esquerda, de direita, que para mim não leva a nada no país, até porque aqui no Brasil, se eu entrar nesse conceito, ele não existe, né? Filosoficamente, se a gente for falar de Norberto Bobbio, de uma série de pessoas, não tem nexo com o que ocorre aqui. Na verdade, é só uma polarização para que cada um obtenha o seu devido sucesso de acordo com aquilo que pretende. Né? É uma polarização eleitoreira. Né? Eleitoreira, aí vira torcida. E aí a associação, né, juntamente com meus conhecimentos técnicos também, com a nossa diretoria, com os moradores e tudo, com o munícipe, nós temos sempre pensado exatamente em como dar o devido escoamento, né, a essas demandas todas que não são só do lado ambiental, mas do lado social, né? Seja através, porque hoje não tem como dissociar social de ambiental, né? O ser humano ele faz parte do meio ambiente, ele não é o centro do meio ambiente, né? O que essa ideia antropocêntrica de que o homem é o centro do planeta levou a essa catástrofe total que a gente está aí hoje, né? Então, diante dessa imersão, nós conseguimos dar muito escoamento, adotando, por exemplo, praças para fazer horta comunitária na Vila São José. Nós estamos acabando de terminar esse processo de adoção, justamente para que a comunidade possa interagir, para começar a oferir alguma renda, se tirar aquela pessoa que está em situação de rua, colocar naquilo ali, pessoa que está naquelas cracolândias, né, que digamos assim vão surgindo, a gente pode fazer uma cooperativa para pegar aquelas pessoas, inserir na roda da economia através da reciclagem, né, colocando um espaço para que as pessoas possam ali onde for fazer a triagem, junto com a cooperativa dos moradores, lugar para ele tomar banho, para tomar um café, né, para resgatar a cidadania da pessoa e não como assistencialismo, e sim como roda, né, para ele entrar, porque isso resolve a questão de assistência social, de segurança pública, questão de violência, meio ambiente, reciclagem, que infelizmente muitas pessoas, principalmente, não digo assim na zona sul de Belo Horizonte, mas as pessoas veem o catador, ao invés de tornar o catador protagonista, elas veem o catador como um bandido.
Infelizmente, não dá para generalizar isso, né? E isso me preocupa muito. Então, a importância aí da união do social com o ambiental e também com o mercado, com a economia, né? Existe até uma tendência no ISD de se incorporar uma outra letra aí, que seria o lado econômico, né? Porque as pessoas às vezes podem pensar, essa questão de ESG aí, não, é para as empresas, é para o mercado, para as coisas todas funcionarem bem, porque se a gente continuar no ritmo que a gente está hoje, vão ser necessários 5 planetas Terra para o consumo que a gente tem hoje em dia no mundo. Não haverá planeta, não haverá bens de consumo, não haverá nada mais se a gente não reestruturar essa forma. E assim, a gente ainda está muito aquém. Por isso que até esse copinho nosso aqui tá, reduza, reusa, reuse e recicle, né? Recicle. Não, mas legal pra caramba. Esse ponto que você colocou sobre pessoas da pessoa catadora de lixo e tudo mais, tem a questão também da pessoa em situação de rua. É uma visão que muita gente tem, é que a pessoa em situação de rua ali, todo mundo está no mesmo barco de cometerem crimes, são extremamente marginalizados, né? E é diferente, né? A pessoa está ali por N motivos e ela é só uma pessoa que ela precisa talvez de um acolhimento, não é uma pessoa que está ali cometendo crimes nem nada não. Então assim, essa visão de olhar para a pessoa que trabalha com a rua, que está ali, ela precisa ser melhor debatida e ressignificada. Com certeza, porque é o que eu falo, às vezes, assim, informalmente, igual nós estamos aqui, eu digo, vai lá ficar uma semana na rua, pra você, né? Porque tem gente que fala, nossa, ele está ótimo, a situação dele é perfeita, ele não tem conta para pagar, ele não tem horário para cumprir, está ganhando comida e tudo. E aí eu falo, imagine você ficar lá, né, e nesse estado. Então, é algo que não pode radicalizar. Evidentemente que tem as pessoas que cometem delitos, né, não tiveram as mesmas oportunidades, não se justifica que não se defende a impunidade nem nada com relação a essas pessoas, mas a dinâmica tem que mudar para que haja o enfrentamento real dessas questões multidisciplinares, porque o que se faz aqui hoje na cidade, infelizmente, é só combate às consequências e não às causas. Você estava falando da Malux, conta um pouco mais pra gente dos feitos que vocês fizeram nesses últimos 3 anos. Hoje você é presidente da associação ainda? Sim, estou presidente da associação até março do ano que vem, de 2025. Bom, a Malux conseguiu, né, ao longo desses 3 anos aí, ampliar bastante a ação institucional dela, né? Hoje nós estamos no CONPUR, no Conselho de Política Urbana, no Conselho do Meio Ambiente, estamos também no Conselho Municipal de Saneamento e também nos FADs, que são os fóruns das áreas de diretrizes especiais, né? Santa Teresa, Lagoinha, Pampulha. Mas o Luxemburgo faz parte de alguma ADE? Não, nós estamos ali na área contígua à Cidade Jardim. Ah, tá. No entanto, nós participamos dessas eleições, inclusive, para propiciar aquelas associações e movimentos, tais quais a Lagoinha, por exemplo, que não tem CNPJ, para poder participar dos FADs. Então, perfeito. por um acaso, no FAD Lagoinha, a indicada é a Teresa Vergueiro, Sim. que atua lá como presidente do movimento Lagoinha Viva. E assim fizemos em cada região, certo? Para poder articular essa questão toda. E isso foi uma coisa boa que a Malux fez, em termos de articulação, da dinâmica, né? Nós temos feito muito junto com a Lagoinha também, porque não é só questão dos nossos bairros, a questão é do município, dos moradores que nós temos que... Né, o exemplo da Lagoinha de hoje mesmo eu conversei isso, é o Luxemburgo de amanhã, se não tiver alguma medida, né? Então, foi um movimento que surgiu, né, muito através dessa articulação que eu disse, para que a gente crie um maior envolvimento entre as associações, para que haja maior desenvolvimento. Avançamos na pauta ambiental com a conquista, né, recente agora da preservação total da Mata do Mosteiro. Foi um sonho, digamos, impossível de realizar, que a gente conquistou. Inclusive tem esse copo também, que é alusivo
a conquista, né? Se você aí, ó, de casa está assistindo, quiser apoiar as pautas defendidas pela Malux, copo, só mandar no Instagram, R$10. Sim, R$10. O Instagram nosso é @amalux.bh. Me chama, manda um direct que o pessoal atende vocês lá. Vou deixar o copo aqui agora. Os papos francos serão com o copo da Malux. Ah, que ótimo. Vamos fazer um jabá. Faz um jabá aí em homenagem à questão ambiental, né? Principalmente ao reduza, reuse e recicle. Perfeito. A economia circular, né? Logística reversa, essas questões todas. E a Malux não só na questão ambiental, institucional, na questão de mobilidade, ela tem urbana, ela tem atingido também grandes resultados, né? Porque o bairro, a cidade é sempre dinâmica, né? Então eu digo que é sempre um trabalho permanente, contínuo que a gente deve fazer. Então tem um trabalho que a gente faz lá, fizemos uma convocação, né? Temos um problema de trânsito com um empreendedor lá, no caso de uma igreja, né? Com quem temos mantido um diálogo também, já avançamos muito nessa pauta. A pauta questão social também, interação com as comunidades, criamos um projeto super bacana, que eu até citei na festa, acho que você, não sei se você estava lá ainda, na festa junina, chama Agulhas que Transformam. Esse projeto nós desenvolvemos um piloto dele, que é desenvolver ofícios, lecionar para as mães da comunidade, para que elas possam oferir nova renda e tudo, né? Começamos então com Agulhas que Transformam, através de aulas de crochê, que foram ministradas lá na escola Mestre Paranhos, uma escola municipal que tem no Conjunto Santa Maria, que é nossa parceira também, através da Miriam, diretora, que é uma pessoa sensacional. E aí, nesses momentos de agulhas que transformam, né? Foi através da psicóloga, a Rosana também, que eu admiro bastante, está sempre conosco agora na Malux. Ela foi promovendo a escuta daquelas mulheres. Então, à medida que elas foram aprendendo, nós fomos escutando as dores delas, os problemas, sabe? De forma a mudar aquela questão ali familiar e tudo. E já tivemos resultado de mães que desenvolveram o ofício, né? Agora nós vamos desenvolver isso com aulas de manicure, aulas de corte de cabelo, aulas de marcenaria. Pretendemos utilizar um galpão dentro da Vila São José para que seja feito isso, sabe? Para que a gente possa, né? Eu falo, tem que ir operacionalizar as coisas, porque ficar só atrás do WhatsApp não dá. Não tem como, né? Perfeito. Quais são os próximos planos para a Malux? Quais são as pautas a serem defendidas por ela, né? Porque a Mata do Mosteiro foi uma baita de uma vitória. A Mata do Mosteiro foi a principal vitória em termos de própria criação da associação, né? Que se remete à primeira luta quando os moradores se mobilizaram para defender o mesmo espaço que a gente hoje em dia conquistou, desapropriação e tudo. Mas a luta continua, porque agora nós temos que fiscalizar e atuar junto com o poder público para a execução da desapropriação, né? Para que não se torne, isso eu disse, eu sou bastante transparente, falei lá na prefeitura, com o pessoal todo, que eu também me relaciono bem com eles, divergência temos com a Câmara, com o Executivo, mas a gente sempre agrega daquilo que a gente consegue construir conversando, né? Para que a gente tenha mais empatia um pelo outro e alcance aí o que realmente se pretende, que é o bem coletivo, né? E aí trabalhar para essa execução, para que não seja igual, infelizmente, algumas lutas aqui que nós estamos visto. Hoje, por exemplo, eu recebi um WhatsApp da Mata do Planalto, que infelizmente foi feito o decreto, mas eles estão tendo disputas, nos pedindo apoio. Até falei com a Magali, Magali, eu vou dar uma estudada e estou na correria aqui hoje e tudo. Então é necessário que nos próximos anos haja esse acompanhamento efetivo, né? Inclusive liguei para o empreendedor, né, para conversar com ele e dizer, foi desapropriado, não, já tem notícia e tal. Falei, vamos continuar o mesmo diálogo nosso, tá? Vou precisar de você para que tudo seja feito de maneira justa. Ele falou, sim, para que seja um preço de mercado. Eu falei, que seja também abatido os impostos que
imóvel deve, para que haja conversa em torno desse diálogo sempre possível para conseguir realmente efetivar essa luta e criar um grande parque Maestro Tom Jobim, que é o nosso sonho, resgatando as 3 nascentes que tem lá, reflorestando, né, criando uma economia criativa, introduzindo e com a imersão da comunidade ao redor, sobretudo em grau de vulnerabilidade maior, para gerar cultura, lazer, eventos, emprego, segurança. Então, assim... Tem muito trabalho ainda, né, Marcos? Ideia não falta, ideia não falta. Evidentemente que eu estou no 2º mandato, né, e não pretendo concorrer a um 3º, mas com essa luta aí, vamos ver o que a gente faz. Tem outros lugares que você pode continuar com essa luta? Sim. Né? Acho que tanto aí no direito, tenho avançado também nessa pauta, né? Nós temos aí clientes na área de gestão de resíduos que ainda tem pouca legislação também, embora tenhamos a política nacional de resíduos, tem muita coisa que não acompanhou o tempo, né? Principalmente no mundo pós-pandêmico. A pandemia acelerou muitos processos. Exatamente. A modernização, digitalização, o debate, a necessidade, né? De fato. Nós estamos aqui conversando, nós somos a primeira geração, tanto que for atuar no Poder Executivo, no Legislativo, ou na sociedade civil organizada, ou como profissional do que for, estamos aí nesse avião de primeira viagem. Exato. Né? E temos que aprender rápido, utilizar os mecanismos que dispomos para conseguir aí realmente efetivar novas políticas e mudar o que a gente teve no país até hoje. Né? O que você tem você assim, como uma pessoa técnica, como você tem avaliado Belo Horizonte como um todo? BH, eu acho que ela, infelizmente, com relação, isso eu tenho falado lá na Câmara dos Vereadores, tenho falado também na Prefeitura, com todo esforço que eu sei que a CLU faz, né? Eu tenho um apoio gigante do Denilson, que é o gerente da Regional Centro-Sul, tenho apoio de várias pessoas lá dentro, de tudo, mas infelizmente não há solução ainda para uma cidade. Eu tenho família no interior de São Paulo e tudo, né? E recentemente, agora eu recebi uma amiga, a Ju, e a Ju falou: nossa, que cidade limpa. Eu falei: você está achando mesmo? Porque eu falei lá na prefeitura que a cidade estava muito suja, que as lixeiras estavam todas reviradas, que eu nunca tinha visto aquilo. BH era um sinônimo de cidade limpa, e que agora eu achei que estava um pouco abandonada, muita gente em situação de rua, as cracolândias emergindo aí, e acho que o foco central da política desse ano, né, agora que estamos num ano eleitoral, né, se passa sim por essas questões de reciclagem, de pessoas em situação de rua, né, bem o perfil do que a gente vê na Lagoinha e vê crescendo na cidade inteira e no mundo inteiro. E ninguém ainda adotou, né? Mas infelizmente nenhuma política, inclusive teve política rejeitada pela Câmara dos Vereadores, tem política rejeitada pelo Executivo, tem CPI, né? Enfim, tem para tudo quanto é lado boas medidas, mas ainda não tão eficientes. Mas curioso, né? Esse final de semana eu recebi também aqui em casa um amigo, ele chama o Paulo Ovidio, e eu levei ele para poder, na segunda de manhã, para uma agenda que ele possuía, e eu perguntei: o que você achou de Belo Horizonte? Ele chegou aqui mais ou menos na quinta-feira à noite, era segunda-feira de manhã, ele ia para essa agenda, depois: o que você achou de Belo Horizonte? Ele é uma cidade, o clima está um pouco seco, né, por causa da altitude, né? Ele era de Natal, então estava acostumado. Aí a feira da Aninha também, que vai vir um inverno seco. E aí ele falou: é meio seco e tudo mais, mas eu achei a cidade muito limpa. Aí eu olhei assim pra ele: muito limpa? Tá passando a mesma coisa. Aí eu falei: mas talvez seja porque o Belo Horizontino ele é muito rigoroso, né? E isso é bom, porque
porque a gente mantém a nossa cidade no jeito, né? A gente cobra, a gente não deixa que Belo Horizonte seja pelos moradores, pela sociedade civil organizada, chegue a outros pontos em que o mau uso ele se torne uma coisa comum. Isso é muito importante. Né? Tem uma teoria que é a teoria das janelas quebradas, né? Que o prefeito Bloomberg lá em 80 adotou em Nova York, que é isso, uma área degradada ela traz a insegurança e ela traz o subconsciente das pessoas mais degradação. Então, isso no nosso curso, agora lembrando da minha coordenadora, a Júnia Carvalho, eu gosto muito dela, a Júnia é uma pessoa importantíssima no meu desenvolvimento, que ocorreu nos últimos anos aí e tudo. E a Júnia fala exatamente essa questão do carro com a janela quebrada, né? Tá lá e esse caso existe numa comunidade, eles falaram comigo, o carro ficou um tempão lá parado, carro importado. Todo mundo passou, olhou, aí passou um, quebrou o primeiro vidro. Em horas o carro ficou sem nada, cara. Então justamente essa questão aí. E não obstante o fato ali, a pessoa achar que está limpo, nós temos que ter um giro disso, né? Que envolva muito mais do que o resíduo ali. Tem que ser, Belo Horizonte não aproveita, o Brasil praticamente, acho que 4% é só do que é consumido é reutilizado, né? Não sei efetivamente aí agora esse número, mas é gerar um ciclo virtuoso para que essas coisas possam gerar, porque você veja bem, a partir do momento que você tem a questão da reciclagem bem estruturada, um condomínio, por exemplo, na Zona Sul, que o descarte, eu falo, pessoal, não é à toa também que estão na porta da sua casa. O seu descarte é bom, o seu descarte é de luxo, o seu descarte vai procurar uma demanda maior, digamos assim. Então, ao invés de reclamar do trabalho da SLU, porque eles não vão conseguir resolver isso, porque é uma questão global que está ocorrendo, né, infelizmente, contrata uma empresa de reciclagem, você vende aquilo para ela, às vezes você paga um empregado seu do prédio com aquele valor, porque a questão, Samuel, que eu cheguei à conclusão de que quanto menos tempo os resíduos ficarem na rua, melhor. Com certeza. Então você pega as cooperativas, você pega, igual tem o exemplo da Vilma lá, da Copersol, na Granja de Freitas, que para mim ela e o Diego são referências total nisso, né? O Diego, inclusive, lá da UFMG, demonstra, né, que é possível fazer isso. Então, assim, tem muita coisa a ser feita e de maneira multidisciplinar. Essa questão da cooperativa, você consegue, por exemplo, um prédio, fazer uma parceria entre a cooperativa, ela vem buscar o seu lixo desde que ele esteja separado, sem custos para o condomínio? Vai depender do tipo de contrato, né, Samuel? Pelo que você tem visto aí, eu tenho visto na sua pauta, né? Eu inclusive tenho algumas pessoas moradores lá do bairro, associados a nós também, que eles têm empresa de reciclagem, né, que passa de porta a porta, digamos assim, pegando os resíduos. Ele não paga pelos resíduos, ele faz esse trabalho de recolher. Sem custo. Sem custo. Tem aqueles que cobram e tem aqueles que são pagos. Então, assim, já vi todo tipo de modalidade desse contrato. Tem de tudo, para quem quer pagar, para quem quer dinheiro, e quem quer só fazer o descarte adequado. E assim, é o que eu falo pro pessoal lá dos nossos bairros, falo, gente, não é só 10h30 da noite colocar o resíduo lá fora para o coletor vir pegar. Sabe? É muito mais do que isso. Começa a separar, tem que separar, a coleta seletiva já tem em algumas ruas lá do bairro, toda quarta-feira. Começa a separar, mas contrata, ao invés de ficar sentado falando que tem pessoas em situação de rua que está roubando fio de cobre, está roubando metal para vender para ferro velho e tudo, para consumir droga, contrata a empresa de reciclagem, porque vocês estão marginalizando geral um pessoal que não é por aí, eles que são a nova proposta, o catador protagonista, as cooperativas também, né,
para que distribua lucro entre os próprios moradores da comunidade e tudo, para conseguir deixar a cidade limpa, deixando a cidade limpa, deixando as pessoas oferindo maior renda familiar, que a maior parte das pessoas às vezes é a principal, né? Resolvendo o problema de saúde pública, de segurança alimentar e por aí vai. É o contrário. Uma vez viraram para mim lá no bairro e falaram assim: você está querendo fazer uma triagem de resíduos aqui nesse galpão dentro da vila e tudo, você vai criar um corredor de insegurança. Falando que eu tinha até mailing dos craqueiros, sabe? Desculpa, risada, cara. O mailing dos craqueiros, então. Eu falei, pelo amor de Deus, hein? Porque tem. Olha só como é que tá o preconceito, né? E aí eu não falo preconceito não de forma popular, mas do preconceito que a pessoa tem em relação a isso. Porque realmente existem alguns ferro velhos e muitos deles foram inclusive desapropriados. Sim, agora na Lagoinha recentemente, que tinham, né, suspeita-se que tinha um modus operandi de comercialização à base da permuta, né, do escambo ali. Sim, total escambo. Que era, na verdade, uma troca do ferro velho do material por droga direta, né? Por crack e tudo mais. Suspeitas que em alguns casos ocorre isso. E aí eu disse que não. Eu falei, não, nós não estamos criando um corredor de segurança. É aquilo que eu estou falando. Nós vamos buscar os resíduos, né, através das cooperativas, através do catador protagonista. Ele vai ter o nome dele, nós vamos lá no CRAS, nós vamos pegar o número dele, perguntar para a pessoa da situação de rua se não quer entrar nessa roda e tal. Isso tudo vai fomentando, vai gerando um desenvolvimento. É um pouco utópico, mas é possível, né? Porque se passa por aí, cara, é do resíduo que eu entendo que nós vamos mudar essa concepção toda aí dessa miséria que está, infelizmente, na rua de Belo Horizonte. Né? Acho que saiu até um ranking que Belo Horizonte é a terceira cidade no país que tem a maior população em pessoas em situação de rua, perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro. E assim, não tem receita para isso, realmente é com acolhimento, é entendimento e é reinserir essas pessoas, é claro, analisar qual que é a motivação que elas estão lá, né? Seja por uma motivação social, se seja uma dependência química, seja um abandono familiar, seja um psiquiátrico, enfim, tem N situações, mas o que precisa é ter uma cadeia de reinserção. Porque essas pessoas estão, se falar que essas pessoas vivem na qualidade de um ser humano, que gostam de morar lá, infelizmente ela já perdeu o discernimento há muito tempo do que é um ser humano. Exato. Né? E evidentemente que tem aqueles que não querem ir para os abrigos, porque nos abrigos tem horário, a gente sabe disso, então ele prefere ficar ali. Tem uns que vão para o abrigo e apanham lá, tem os seus bens roubados, furtados, são assassinados enquanto estão dormindo, pegam doenças de percevejo. Exatamente, não dá para ser específico, sabe? Por isso que eu falo, qualquer ideia que generalizar, que falar, em qualquer aspecto também, né, Samuel, que fala que é só um fator, já está errado por si só. E as pessoas estão com essa mania de criar a própria narrativa delas, que convém, e sem enfrentar o fato. E aí não resolve nada e fica o mundo como está. Né? Pois é. Não, é bastante delicado isso. Mas, Marcos, a gente está caminhando um pouco. A gente está caminhando para o final. Foram mais de 50 minutos de conversa, né? A gente vai conversando aqui, a gente não vai nem ver no que as coisas estão acontecendo. Eu queria que você falasse. Tranquilo. Qual que é a visão que você gostaria de ter, né? Quais são as medidas que você gostaria de ver Belo Horizonte tomando, principalmente incluindo essa pauta da sustentabilidade. A gente tem a Agenda ONU 2030, que Belo Horizonte nas ODS está praticamente atrasado em todos as medidas, inclusive na sustentabilidade, entre outras. O que a gente precisa fazer para arrumar isso, cara? Eu entendo que, primeiro, nós temos que acabar com a estupidez da polarização atual desse país, cara. Isso, para mim, é condição sine qua non. As pessoas têm que voltar a conversar, Samuel. As pessoas esqueceram que todo mundo vive no mesmo lugar, que, né, cada um tem seu espaço, cada um tem que ter senso de comunidade para crescer juntos.
a pandemia nós tivemos a oportunidade de mudar. A gente acreditou no início que as pessoas teriam mais empatia, as pessoas começaram a evitar as outras mais ainda. O nós contra eles, que era de partido político, virou uma coisa natural na sociedade nossa, sabe? Eu não quero morrer, o outro lá morre. Foi bem por aí. Né? Tantas pessoas que fizeram festas, que fizeram várias coisas, uma loucura generalizada. Eu entendo que, principalmente, cara, é ouvir, conversar, entender as demandas realmente. Não se desenvolve nada se as pessoas não começarem a se agregar, aglutinar, mobilizar, mas sem interesse de bandeira, de timezinho, de partido, que não leva a nada, sabe? Porque fica, você é de esquerda, você é de direita. E aí? Cadê o povo, né? Certa vez eu estava conversando com um grande político, que embora eu entenda que, infelizmente, a maior parte hoje em dia desacreditou o eleitor, ainda existem, né? Alguns que a gente possa confiar e até mesmo a gente ser instrumento disso, né? E ele falou, o principal problema de descrédito que gerou essa questão toda atual do Brasil foi justamente por quê? Porque eles ficaram preocupados um com o outro e esqueceram do povo, né? Então, o político ficou desacreditado porque virou uma guerra de narrativa que esqueceu os dois lados, cara. Isso é uma bobagem falar que, se desculpa o vocabulário, que esquerda e direita pensam isso e aquilo. Não, eles estão duelando e não estão fazendo nada. Você vê questões de esquerda e direita que o aspecto é o mesmo. Então, assim, pessoal, vamos conversar, vamos ver o lado de quem precisa, vamos desperdiçar menos, né? Vamos gastar menos, vamos reutilizar mais, vamos economizar mais, sabe? Ter propostas efetivamente para o dia a dia que mudem as nossas relações, seja em termos social, econômico, né, de tudo. Porque não haverá solução se a gente ficar virando a cara um para o outro, sabe? Isso não adianta. Então, acho que a base de tudo é vamos conversar? Conversa, diálogo, né? E, ó, Marcos, para finalizar, a gente tem uma última pergunta, que a gente pergunta para todo mundo que vem aqui. Se você fosse o prefeito de Belo Horizonte por um dia, a medida que você tomasse, ela ia realizar na hora, independente, né, de precisa de planejamento, de obra. Qual que era o seu sonho para BH? Eu tenho um compromisso comigo, com meu avô, que foi um grande político, um grande homem, que foi lavrador, de que aonde eu estiver, e aí independente de ser prefeito, independente de ser síndico do prédio, independente de qualquer coisa, eu vou sempre me preocupar com o próximo, sobretudo aquele que teve menos oportunidade na vida, para que ele possa caminhar melhor. Mas qual que é a medida que você iria fazer? Uma ação. Uma ação. É difícil, hein, Samuel? Uma ação assim, uma tacada só resolver? Só tem uma. Então é a varinha de condão do mágico. É, varinha de condão do mágico. Chamar o gênio. O gênio virou assim, Marcos Henrique, você tem um desejo para Belo Horizonte, que o que você fizer vai virar realidade. Saúde, trabalho para todo mundo, né? Igualdade, oportunidade. Perfeito. É isso. Tá certo, meu querido. Muito Tranquilo. Obrigado novamente por ter aparecido pra cá. Você. Deixe suas redes sociais para quem quiser te seguir a Malux, ficar por dentro, né, de tudo que você tem feito, que você vai fazer, né? Se quiser deixar no seu escritório também, empresas que estão buscando consultoria em SD. Aqui, ó, cara especializado, por favor. Sim, pessoal, nós temos o nosso Instagram, @amalux.bh. Temos também nosso site www.amalux.com.br. Temos nosso canal no YouTube, você procura por Amalux e nos localizará lá. O meu é @marcosrig75. O meu escritório é Rig Rodrigues Advogados. E é isso aí, pessoal. O mais importante é conversar todo mundo e caminhar nas demandas aí nossas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito bom.
estou passando